Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia que o Senhor nos concede na sua casa. Eu ali orando e lembrando de quantas coisas Deus tem feito por nós, né? Sem que nós mereçamos nada das suas mãos. E que bênção é ter uma família em que os seus genitores nos deixam um legado para observar e preservar e continuar. Pastor Naldo, há algumas semanas atrás, e antes do pastor Naldo, Sandro chegou em casa e disse assim: Sandra, eu hoje com os embaixadores, eu trabalhei, Deus me deu uma palavra sobre território. Isso antes da mensagem do pastor Naldo. E eu falando para eles que eles têm que resistir ao inimigo, porque o inimigo quer ganhar território na vida deles. E se eles não se colocarem na presença de Deus, o inimigo vai roubar aquilo que tem mais precioso na vida deles. Passado, irmãos, acho que uma semana, pastor Naldo veio aqui e falou isso aqui no púlpito, sobre ganhar território. São 167 ruas, né? 160? 166. 166 ruas, né? Ruas que precisam, que tem famílias, que existe um pai, uma mãe, um filho, uma filha, ou talvez não tenha essa formação, mas tem a formação de avós, netos, tios, tias, não importa a formação desta família. Uma mãe solo, um pai solo com seus filhos, não importa, mas existem famílias que precisam de Jesus, serem resgatadas pelo amor de Jesus. 31 dias de oração pelas famílias, nós estamos nos propondo a orar pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê estratégia, para fazer com que estas famílias possam estar aos pés do Senhor, possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ainda, não que seja no futuro, mas no presente ainda, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pensando nisto, eu fiquei me recordando de que o povo de Israel era formado de muitas famílias. O povo era um aglomerado e um conjunto de famílias, o povo de Israel. E todas as vezes que este povo não estava na presença de Deus, todas as vezes que este povo desobedecia a Deus, o inimigo tentava invadir. E na medida que o inimigo tentava invadir o povo, cada povo tinha uma certa peculiaridade para invasão. Tinha povos que sitiavam. Os assírios tinham essa característica de sitiar a cidade. O que era sitiar? Cercar a cidade. Fazer uma grande muralha ao redor do povo. Deixava sem água, sem poços, deixavam com fome, até fazer com que aquele povo se rendesse e dissesse: nós nos entregamos, não aguentamos mais, nosso gado, nossa família, nossos estão morrendo de fome, de água, nós nos rendemos. Era uma maneira
de oprimir, que o inimigo de Israel, quando foi atacado pelos assírios. Mas já existiam, irmãos, outros povos, como os da Babilônia, que quando invadiram Judá, a estratégia não foi de sitiar, a estratégia não foi de circundar, a estratégia não foi deixar, não foi, era de destruir a identidade. Destruir a identidade daquele povo, do povo que acreditava em Deus, que confiava em Deus. Era imprimir, tentar imprimir uma nova identidade. E o que é que eles faziam? Qual era a estratégia do inimigo, do povo babilônico? O povo babilônico atacava, queimava as casas, queimava o centro de adoração e levava para a sua terra, tirava da sua pátria os cativos e levavam para a sua terra, para que ali pudesse ter mudado os seus nomes, como aconteceu com Daniel e seus amigos na Babilônia. E lá eles tentaram de todas as maneiras mudar a identidade daquelas famílias que ali estavam fragmentadas. Porque Daniel, quando foi para a Babilônia, irmãos, não foram com seus pais. Eles eram jovens, Daniel e seus amigos. Mas lá eles tentaram, o império babilônico tentou de todas as maneiras roubar o nome, tirar o nome, trocar o nome, trocar a cultura que eles estavam acostumados. Eles não comiam determinados alimentos e ali era oferecido alguns alimentos. Enfim, tentar imprimir e impor um novo Deus àquelas famílias que ali estavam fragmentadas. E hoje não é diferente, irmãos. Vivemos num mundo em que o inimigo está atacando o tempo todo as famílias e tentando destruir as famílias, tirar a identidade de Deus de dentro das famílias, tirar Deus de dentro das famílias. Eles tentaram fazer isto dentro da família. Ele tenta, como também tenta tirar Deus de todos os ambientes em que possa falar-se de Deus, inclusive na escola. Então nós estamos vivendo, irmãos, tempos de guerra espiritual. E quem tem sua família precisa estar preparado para lutar por ela. E que tem que ter armas específicas. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para desfazer sofismas, ideologias, filosofias vãs, porque as nossas armas são espirituais, não são carnais. E a gente precisa lutar, porque eu acredito que cada um de nós aqui representados como família enfrentamos inimigos. E o nosso inimigo, irmãos, ele é invisível, mas ele tem estratégias que no mundo físico tentam nos arruinar de todas as maneiras, de todas as formas. E eu e você precisamos estar bem equipados com as armas espirituais em Cristo Jesus para combater. Então, nesse primeiro momento, não deixe de orar pela sua família, porque a oração é uma das primeiras armas que nós temos, que está ao nosso alcance, é a oração. Pais de joelhos, filhos de pé, família de pé. Minha família, como nós cantamos aqui, é bênção do Senhor. É herança do Senhor, é bênção do Senhor. Eu quero compartilhar muito rapidamente um texto que, falando de territórios, Deus me mostrou. Aquele texto que talvez os irmãos saibam demais, estejam muito familiarizados. O texto lá de 1 Samuel, capítulo 30,
quando os amalequitas, aquele povo inimigo do povo de Israel por muitos anos, assim como os filisteus também, sírios, invadiu, queimou Ziglague. Era a cidade onde Davi e os seus homens moravam, viviam. Davi tentando fugir do embate com o rei Saul. Ele sabia que ele era um homem ungido de Deus e ele não poderia estar indo de encontro a Saul. Mas ele se refugia, ele vai embora. E em um determinado momento, Davi com seus homens, ele se alia com os filisteus para guerrear. No capítulo 29 de 1 Samuel, nós vamos ver lá uma história que Davi e seus homens estão em cursos. Estão ali, na verdade, para, junto com Aquis, guerrear. Mas os chefes dos filisteus se indignaram contra aquele líder e disse: não, Davi não vai. Não é este o Davi que disse que muitas vezes cantavam nas danças que Saul feriu a seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Versículo 5, exatamente. Não é esse Davi de quem cantavam? Ele não vai conosco, não. E aí aqui chama Davi e diz assim: como vive o Senhor, tu és reto. Versículo 6. A tua entrada e saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, pois nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que vieste ter comigo, até o dia de hoje, porém aos chefes não agradas. E então, irmãos, depois desta conversa de Aquis com Davi, ele manda voltar. Volta pois agora e vai em paz, para não desagradardes os chefes dos filisteus. Ao que Davi diz a Aquis: porque o que foi que eu fiz? Ou o que achaste no teu servo desde o dia em que eu vim ter contigo até o dia de hoje, para que eu não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis a Davi: bem eu sei, na verdade aos meus olhos és bom como anjo de Deus. Contudo os chefes dos filisteus disseram: este não há de subir conosco à batalha. E o que é que acontece, irmãos? Ele retorna, eles partem e voltam à terra, e voltarem, né, na verdade, a terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel, lá no versículo 11. A história é a seguinte, para resumir para os irmãos: Davi estava fora do seu território. Davi estava distante da sua cidade, distante da sua família, lutando outras guerras. Mas no momento que Davi sai, a sua família fica desguarnecida. Sua família fica desprotegida. E não somente a dele, a dos seus 600 homens que agora viviam em Ziglague. Vamos ler, eu disse 1 Samuel, não foi? Capítulo 30. Vamos ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, os amalequitas tinham feito uma incursão. Aqui na versão do Datashot diz que tinha atacado, né? Uma incursão é uma investida, é um ataque, é uma invasão, é a invasão de uma força militar em um território estrangeiro. Então, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglague, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziglague.
Versículo 2. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Versículo 3. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Era uma cena desoladora. Irmãos, imagine Davi e aqueles 600 homens saindo para suas incursões, para vencer batalhas. E quando voltaram para casa, a família que antes existia já não mais existia. Não estava lá mais a esposa, não estava mais lá o filho, não estava mais lá a filha, não existia mais família. O inimigo tinha atacado, o inimigo tinha invadido, o inimigo tinha feito uma investida contra as famílias do povo que estava com Davi. Qual o nosso bem maior? Às vezes, irmãos, nós queremos dar um bom futuro para os nossos filhos. Saímos para trabalhar e queremos trabalhar e trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos e ficamos muito tempo fora, muito tempo ausente, muito tempo sem uma conversa, muito tempo sem estar próximo dos nossos. E é nessas ausências que pais e mães, que no intuito de saírem para trazer alimento para seus filhos, se nós não vigiarmos, o inimigo está tendo uma oportunidade para assaltar, para atacar a nossa casa. Vejam, irmãos, que toda a família foi ali levada pelo inimigo. Aqueles homens, quando chegaram, não tinham suas esposas em casa, não tinham seus filhos, não tinham suas casas, porque tudo foi queimado, tudo foi destruído. O inimigo, já diz a palavra, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quantos pais ausentes não veem o que os seus filhos estão fazendo em seus quartos trancados, acessando conteúdos que talvez você nem saiba? Eles estão lá, solitários, sozinhos, se comunicando com tantas outras pessoas, e talvez com você tão pouco, comigo tão pouco, conosco tão pouco. Aquele momento em que Davi chega, irmãos, ali que vê tudo destruído, diz que, olha, no versículo, na minha versão, no versículo 1, volte aí, por favor, Lucas. Diz que tinha queimado, incendiado a cidade. Olha só, o inimigo ataca, os amalequitas tinham atacado, nós sofremos ataques. Eles tinham atacado e tinha incendiado, tinha queimado. Na minha versão, diz, sabe o quê? Ferido também, e tinham ferido. Quantas famílias hoje estão feridas pelos ataques do inimigo? Mas o texto continua. No versículo 4... Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Pense, irmãos, que quando ele percebeu que ele não tinha mais a sua família, as famílias dos seus companheiros, a primeira atitude de Davi
com o povo que estava lá ainda, que tinha chegado, foi erguer a voz e chorar. Você tem chorado pela sua casa? Chorado pela sua família? Você já levantou um clamor dizendo: Deus, eu não aceito a condição do meu filho nesta situação. Pai, eu não concordo, eu não aceito. Pai, tenha misericórdia do meu esposo, tenha misericórdia da minha esposa, tenha misericórdia do meu filho, da minha filha. Você ainda tem lágrimas para chorar? Ou seus olhos estão secos para dizer ao Senhor? E o que eles fizeram? Choraram, levantaram a voz, a ponto de não ter mais forças para chorar. Eu fico imaginando que eles chegaram a um ponto de soluçarem e de também não ter nem mais o que falar, de tanto desespero. E é incrível que as pessoas, elas só percebem a importância delas quando as perdem. Quando as perdem. Enquanto se tem uma família, enquanto se tem filhos, enquanto se tem esposo, enquanto se tem esposas por ali, muitas vezes não reconhecemos o seu valor. Mas quando eles se vão, quando não fazem mais parte do nosso convívio, quando eles dizem vou embora, estão distante, aí nós vemos a importância que eles têm na nossa vida. Deus tem, irmãos, bênçãos para a família e quer abençoar as famílias. Deus, é projeto de Deus a família, e é do interesse de Deus ver famílias saudáveis, famílias estruturadas, famílias que estejam no caminho do Senhor. Mas muitas vezes nós precisamos chorar por essa família, pela nossa família, pela nossa casa. E aí é quando ele percebe que todos foram, inclusive suas mulheres, Davi. E o que é que acontece? Muitas vezes quando choramos e quando levantamos a voz, muitas vezes nos angustiamos. Na minha versão, versículo 6, Lucas, Davi muito se angustiou. Por quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo e de acusá-lo que o culpado era ele. O culpado era você, Davi. Porque se nós estivéssemos aqui, estávamos prontos para defender as nossas famílias. Não teria levado a minha mulher. Agora aquele líder que era admirado, agora estava sendo acusado e quase apedrejado por ter saído para lutar outras guerras. Muitas vezes queremos ganhar o mundo inteiro, mas não queremos começar a ganhar o mundo inteiro a partir da nossa casa, a partir da nossa família. O primeiro campo missionário é dentro do lar. O primeiro lugar onde nós aprendemos, eu falei aqui, pastor até falou que não sabia se tinha sido eu ou não, mas é no lar que a gente aprende a amar, mas é também no lar que a gente aprende a odiar as pessoas, tanto amar como odiar. É no lar que a gente aprende a se encorajar, mas também a se amedrontar. Vai depender da identidade daquela família, vai depender dos seus líderes, dos seus genitores. Qual é a sua posição quando acontece algo dentro da sua casa? Você chama seus filhos e diz assim: vamos orar? Seu pai está passando isso, sua mãe está passando isso, nosso lar está sendo atacado. Isso não é normal. Vamos orar, meus filhos, e encorajar o seu filho, encorajar quem está ao seu lado a tomar uma atitude de fé e posição diante do Senhor. Ou você vai chorar e se angustiar e dizer: meu Deus, o que é que eu faço? E se desesperar, e se angustiar e sair desesperado. Qual é a atitude que nós tomamos quando os problemas batem à nossa porta? É nesse momento que a Bíblia diz que nós devemos ensinar o menino no caminho. Lá em casa, quando o Agnes era menor,
fazia muito isso com ela. Agora nem tanto, né, Agnes? Agnes, temos um problema, temos que orar. Um dia desses foi o pai dizendo que tinha perdido a carteira no trabalho. Sandra, perdi. Eu digo, meu Deus, vamos orar. Agnes, temos um problema. Seu pai perdeu a carteira no trabalho. Dinheiro não tinha não, viu? Acho que o dinheiro nem tinha. Mas os documentos que é tão preciosos, né, pra gente, é um trabalho que se dá. Ela não lembro quantos anos ela tinha. E aí eu peguei ela para o quarto que eu não durmo hoje, mas na época era o quarto que eu dormia, e nós nos ajoelhamos. Eu lembro que minha mãe entrou, estávamos ainda ajoelhadas, minha mãe com o telefone na mão, não sei se ela lembra, entrou, olha, Sandro já ligou, já encontrou a carteira, a gente ainda estava sentada, ainda estava ajoelhada. Está vendo, Agnes? Deus é o Deus que ouve a oração. Deus é o Deus que ouve dos céus. Ele se inclina dos céus para ouvir a oração dos justos, dos santos. Você pode confiar em Deus. Quando você estiver em dificuldade, clame ao Senhor. Ele vai lhe ouvir. Agora saiba de uma coisa. Ele não é seu servo. Ele não vai fazer no seu tempo. Ele não vai fazer como você quer. Ele vai fazer como Ele quer, para glorificar o seu santo nome. Irmãos, qual é a nossa atitude diante dos desesperos que a vida nos traz? Isso é ensinar a criança, o menino, andando pelo caminho, deitando, levantando. É aproveitar todas as circunstâncias da vida para ensinar que precisamos confiar no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. Amém? Mas, irmãos, se eu terminasse aqui, o pastor disse que era 8h40, eu poderia terminar sem dar uma esperança, né? E não dá certo. Vamos terminar isso aqui? Versículo 6, o finalzinho. Ali, ó. Vou ler novamente. Davi se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, contudo, entretanto, irmãos, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na fraqueza ele tirou forças em Deus. A única coisa que poderia reanimá-lo naquela questão de caos era só o Senhor. O Senhor foi a esperança para Davi, e o Senhor é a nossa esperança também, irmãos. Nele nós podemos confiar. Ele pode restaurar, Ele pode trazer de volta aquilo que foi levado dentro do nosso lar. Se foi o amor, a compreensão, o perdão, Deus pode restaurar tudo isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e nos dar vida, uma vida com abundância, uma vida feliz com os nossos. Ele se fortaleceu no Senhor, mas eu vou pular. Segundo, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. No tempo que está pegando as coisas, que está o caos instalado, irmãos, precisamos primeiro fortalecer no Senhor, através da sua palavra, mas consultar a sua palavra, consultar o Senhor. Senhor, o que faço eu? Senhor, eu preciso da estratégia, o que devo eu fazer, Senhor? Hoje nós temos o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo que nos lembra todas as coisas, o Espírito Santo
que é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que pode nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida, aquele que nós podemos clamar. Davi consultou o Senhor, e por ele ter consultado o Senhor, Deus deu a estratégia para ele de que ele deveria sim perseguir. E resumindo a história, os irmãos que queiram saber o final, depois leiam em casa. Davi traz de volta, recobra tudo quanto os amalequitas tinham tomado. Versículos 17, 18 e 19. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tomou, tornou a trazer. Diante da instrução do Senhor, ele se reanimou. E eu quero dizer aos irmãos, vamos nos animar em Deus, vamos nos reanimar em Deus, vamos olhar para o Senhor, irmãos, que há uma esperança, não está perdido. O Senhor é o Deus que restaura a família, restaura vidas, pode trazer de volta, pode restituir aquilo que foi roubado de dentro da nossa casa, dentro da família. Deus pode restituir, Deus pode mudar cenários, Deus pode mudar panoramas, Deus pode reverter uma história, porque Deus é Deus. Desde quando eu e você nos fortalecemos nele, e consultamos, e o buscamos, Deus é capaz de fazer restituição, dar de volta aquilo que você perdeu por causa do inimigo. O inimigo, ele anda rondando como um leão, ele não é um leão, ele como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele está conosco e é Ele quem guerreia as nossas guerras. Eu quero convidar você a ficar de pé e convidar o pastor Naldo para orar pela sua vida. Aquilo que Deus quer restituir na sua vida, eu não sei. E você também deve saber o que você quer que Deus restitua dentro da sua casa, do seu lar. Confiemos tão somente no Senhor. Aleluia. Deus quer abençoar a nossa casa. Para tanto, nós precisamos tomar posicionamentos diante desta palavra ministrada aos nossos corações esta noite. Não perca a atenção acerca da sua família. Para além disso, busque orientação em Deus para trazer solução para a sua família. E creia que o Deus que restaurou a família de Davi, daqueles 600 soldados, é o mesmo Deus que está no nosso meio esta noite. É o mesmo Deus que peleja por nós. É o mesmo Deus que peleja por você. É o mesmo Deus que você pode colocar a tua causa, a tua família na presença dele esta noite, porque ele é o Deus que traz a solução.
Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação, nós cremos que o Senhor continua operando de eternidade em eternidade. Tu operou no passado e tu irás operar no futuro para resgatar todas as famílias da terra para morar contigo, todas aquelas que se renderam ao Senhor e creu no teu Filho como Salvador. Se tu és o Deus do passado e o Deus do futuro, tu és o Deus do presente. E sendo Deus do presente, tu és o Deus que intervém nas famílias daqueles que creem no teu nome, na tua palavra e no teu poder, Senhor. Por isso nós depositamos a nossa fé na tua palavra pregada esta noite. Foi o Senhor que socorreu aquelas famílias, porque o Senhor é poderoso. Davi sozinho não tinha condições de solucionar aquele problema, mas ele buscou no Senhor a solução. Assim estamos nós esta noite, como Davi. Muitos de nós não sabemos o que fazer, muitos de nós não sabemos como resgatar, restaurar, dar destino para a nossa família. Mas esta noite nós aprendemos na tua palavra que se nós buscarmos no Senhor a solução, o Senhor irá transformar a nossa casa, porque no Senhor estará a solução para todas as coisas. Portanto, nós apresentamos a nossa família ao Senhor. As restaura, cura aqueles que precisam de cura, liberta aquele que precisa de libertação, anima aquele que precisa de ânimo, Senhor. Derrama vinho novo sobre a vida de cada um dos nossos familiares, e todos possam ser restaurados pelo Senhor. E a Ti nós iremos atribuir toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Muito obrigado pela Tua palavra ministrada. Continua usando a Tua filha, ó Deus, e que a Tua palavra esta noite possa ser multiplicada para outras famílias, através das nossas vidas. Nós Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador no meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar os nossos entes queridos em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. A igreja pode sentar para a sua oração silenciosa, trazendo a sua lembrança que domingo o nosso culto à noite é que horas? 18 Então fique ligado, irmão, nosso culto a partir de domingo é 18h30, em nome de Jesus. Mas não venha só, traga a sua família, traga a família que mora perto de você, convide ela para estar aqui durante esse mês da família, porque nós estaremos orando por ela em nome de Jesus.